Você ouve agora o podcast da Sétima Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Matheus e esse é o nosso podcast Papo da Sete, promovido aqui pela Sétima Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba. Estou acompanhado aqui dos irmãos Renan e do Jefferson. E o nosso assunto de hoje é a vida após a Páscoa. Bom, a Páscoa já se passou aqui na nossa semana e também se passou na história, mas ela tem resultados na nossa vida. E é isso que nós vamos conversar hoje. Bom, antes de tudo, a grande pergunta, né? Qual é o significado da Páscoa? E aí, galera, o que vocês pensam? Fala, Matheus, graça e paz a todos que nos ouvem. Bom, maravilha, vou falar aqui alguns instantes antes do Jeff dar um parecer. Bom, a Páscoa em si, né, nós não celebramos ela como os judeus a celebravam, porque nós entendemos pelo Novo Testamento, né, a nova aliança em Cristo Jesus, que Cristo Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro que foi sacrificado por nós, conforme Paulo disse na sua carta aos Coríntios, né? Estou me lembrado agora se na primeira carta ou na segunda carta, de Coríntios, no capítulo 5, onde ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, removei o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então, a Páscoa ela remonta a sacrifício, ressurreição e a vida após um evento desse encontrar a nossa vida, ela tem uma outra dimensão, né? A dimensão da ressurreição de Cristo, que faz nova todas as coisas, faz uma vida nova na vida daquele que crê, e por isso que a Páscoa é bom ter aquele momento anual, né, do dia da Páscoa, mas ela é algo muito vivo e presente nas nossas vidas, assim como o Natal. Passo a bola aí para o próximo. Olá, graça e paz, Matheus, graça e paz, Renan, meus amigos, graça e paz a todos vocês que estão acompanhando o podcast e estamos felizes com esse tema, né? Tema que gerou essa pergunta inicial do Matheus sobre o significado da Páscoa. O que eu teria a acrescentar, embora aí a fala inicial do Renan já tenha sido bastante completa, no sentido significativo, cristão e histórico da narrativa bíblica, eu queria dar uma palavra para o público em geral, o público este que não está familiarizado com essas expressões bíblicas, essas expressões como fermento, como cordeiro, e talvez não entenda quando nós colocamos esses textos a público, talvez não entenda o quanto esses textos tem um cão latindo aí do lado, mas normal, ele é participante do nosso podcast também, tá? Então, mas para o público em geral, o que eu gostaria de tratar? Primeiro que a Páscoa, ela não tem na tradição cristã nenhuma referência ao coelho em si, e também não tem nenhuma referência aos ovos, tá? A figura dos ovos. Quando na escola, ou quando vai se tratar da Páscoa de forma comercial, de forma tradicional atualmente, se fala sobre os ovos, através da figura dos ovos, se expõe sobre o nascimento de algo, de alguém, o nascimento talvez de sentimentos bons no coração das pessoas, na Páscoa, o nascimento do coelho da Páscoa, que é uma criativa também, de você ser dadivoso, de você ser boa, porque o coelho se reproduz,
muito forte, né, de uma forma muito expressiva, mas enquanto na celebração da Páscoa, nós não falamos, então tratamos sobre o nascimento de Jesus, né? O foco não é o nascimento de algo ou de alguém, o foco é em si na morte e na ressurreição de alguém, mais especificamente de Jesus Cristo. O que o Renan expressou é que essa morte e ressurreição de Jesus Cristo foi prefigurada no Antigo Testamento através de um cordeiro este que era servido para as pessoas na época da Páscoa, para uma família, para celebrar ou para relembrar o livramento do povo do Egito. Tá? Esse livramento do povo do Egito ainda é celebrado pelos judeus atualmente, enquanto a festividade anual da Páscoa, mas nós, enquanto cristãos, entendemos que essa prefiguração era então uma revelação que foi se desdobrando, até chegar na expressão máxima dessa revelação, que é Jesus Cristo. Então essa morte, essa ressurreição de Jesus Cristo, para nós cristãos, geraram então salvação, perdão dos nossos pecados, regeneração de nós como seres humanos, e uma substituição nossa, né? Cristo nos substitui, pagando em si os nossos pecados e recebendo em si a ira de Deus, como o cordeiro, esse cordeiro pré-figurativo, foi morto então, ou era morto no Antigo Testamento. Então, resumindo, é isso, tá? É só desconstruir essa cultura de entender que a Páscoa ela fala sobre nascimento, certo? Sendo que na tradição cristã, onde nós tratamos o nascimento de Jesus, é no Natal, tá? Mas a Páscoa da tradição cristã, ela vai falar mais sobre morte e ressurreição de Jesus Cristo. Perfeito. Jeff, eu só gostaria de acrescentar, dentro mesmo disso que você está falando, eu penso que um dos grandes desafios do cristianismo é sempre lutar com a cultura de distorção daquilo que ele acredita, daquilo que ele prega, né? Por exemplo, quando chega o Natal, a gente tem que desconstruir na mente, na cultura das pessoas, aquela questão de ganhar presente, de Papai Noel e tudo mais, né? Que isso acaba, inclusive, afetando as nossas crianças, assim como a coelização da Páscoa, né? Então, o cristianismo enfrenta muitos inimigos nesse sentido. Então, toda vez, pelo menos a impressão que eu tenho, né, que a gente precisa ficar desconstruindo, falando que Páscoa não é coelho, não é ovo de chocolate e tal. Isso se dá porque a cultura se apropria dessas coisas, né? Até com uma maneira mística aí de acrescentando outros significados. E o cristianismo tem que sempre rebater e falar. Então a gente vê dois problemas, né? Essa cultura que se apropria dessas coisas cristãs e o cristianismo também que, por outro lado, gasta muito tempo com outras coisas e não se volta às velhas verdades para poder ensinar para o povo aquilo que realmente a Bíblia diz, como no caso da Páscoa aí que você explicou, né? Toda essa história, esse contexto histórico em que se dá essa ocasião chamada Páscoa. Vamos lá, Perfeito. Gente. Vamos ficar aquele silêncio aqui, né? Manda perguntas aí, Matheus. Vamos mandar. Bom, pegando esse gancho do que vocês falaram, né, principalmente com relação a explicar a Páscoa para aqueles que são, digamos assim, leigos no assunto, né, aqueles que não estão familiarizados com a questão religiosa, pensando na história bíblica, né, nós temos lá o nascimento, tal, nós temos o Adão, nós temos Eva, nós temos todo o problema com o pecado que vem depois disso e a construção da sociedade pós-Adão. Depois disso, nós temos o Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó, que viveram períodos sem Páscoa, né? Porque a Páscoa é uma instituição que aconteceu ali só com Moisés para frente. E daí, talvez a pergunta que não cristãos possam fazer, e também nós, né, cristãos, podemos fazer, como os antigos, né, os antigos hebreus, eles enxergavam a redenção, porque
Páscoa é morte e ressurreição, que nos traz uma salvação. Como é que eles entendiam, né? Redenção, salvação, antes da instituição da Páscoa, antes dessa prefiguração, dessa salvação que para nós hoje ela é mais clara? O que vocês pensam sobre isso? Bom, inicialmente, quando a gente vê logo após a queda, né, o primeiro que faz o sacrifício é o próprio Deus, cobrindo ali a nudez de Adão e Eva, né? Então, depois você tem Abel, depois você tem Noé, que edifica um altar, Abraão. Então, eu creio que por essa crença já desse povo da aliança que vinha da descendência de Abraão ofereceu sacrifício ao Senhor, Deus passa no meio, lá em Gênesis 15, né? Como a parte fiel que se interpõe no meio do sacrifício, e Jacó e tudo mais. Então, eles já tinham uma noção de que a divindade, ela requeria sacrifício. E depois, com Moisés, com a revelação do próprio Deus, a Páscoa ali no capítulo 12 de Êxodo, ela já é explicada, olha, vocês vão fazer um cordeiro deste modo, porque vocês vão sair com pressa do Egito. E outra, eu vou ferir os primogênitos, aquele que não tiver a marca do sangue, né? Então, esse evento marca a história do povo de Israel, né? De uma fidelidade de promessa do povo da aliança, desde lá de trás, desde Abraão, e aquele evento, antes do Mar Vermelho abrir, isso marca muito a vida do povo, porque eles estavam vivendo mais de 400 anos de escravidão. Então, este evento é um divisor de águas na vida deles. Então, eles são resgatados, e é uma expressão bastante presente no Antigo Testamento, com mão forte, com braço estendido, que foi assim que Deus os tirou. Então, isso se torna este evento chamado Páscoa, para que eles possam se lembrar da escravidão, da amargura que eles sofreram no Egito. Jeff, você quer acrescentar alguma coisa? Gostaria de acrescentar que para o homem é muito clara a necessidade da redenção, certo? De alguma redenção. E a forma com que, como eu já mencionei, ela seria revelada progressivamente. Então é interessante imaginar que, ainda que as pessoas que tivessem nascido e vivido bem antes da Páscoa no Egito, elas tivessem uma compreensão, se eu fosse tratar sobre uma palavra, uma compreensão mais primitiva do que seria a Páscoa, ou do que seria essa redenção, ainda assim essa necessidade de um Redentor, de que algo fosse feito, a eles, certo? É importante entender que eles tinham sim essa consciência da necessidade da redenção, porque dois conceitos eles são até anteriores à questão da Páscoa, ao conceito de redenção. Porque a redenção, ela é uma ferramenta de salvação, mas que é prevista através de uma aliança, como o Renan mencionou. Então, ainda que não existisse a Páscoa propriamente dita, mas a aliança já era feita com Abraão lá atrás, certo? Então, exatamente, havia uma aliança, e a forma como essa aliança iria se desdobrar, algumas coisas já tinham sido muito claras. Por exemplo, sobre a descendência de Abraão, ocorreria dessa forma, e um grande povo surgiria de Abraão, e aí a gente vai ver esse mesmo povo, é o povo que é liberto no Egito na ocasião da Páscoa. Tá? E também, além desse conceito de aliança, eles tinham também o conceito de pecado, tá? Que ainda que fosse essa teologia do povo de Deus sobre o pecado, ela fosse se desenvolver também ainda, nós podemos entender que os crentes em Deus, né, à frente, você tem uma vertente de seres humanos, de pessoas
que ainda permaneceram adorando a Deus, essas pessoas tinham consciência de que não conseguiam agradar a Deus em plenitude, de que os seus esforços, ainda que fossem grandes, não supririam a necessidade, o que o caráter de Deus exige de uma referida justiça, certo? Então, como seus esforços, todos eles tinham consciência da ineficácia dos seus esforços, então a redenção teria que vir realmente de fora, não deles, mas de uma terceira pessoa, um terceiro elemento. Esse terceiro elemento se mostrou sendo o Cordeiro, que posteriormente foi manifesto na figura de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é importante entender que esses outros conceitos já habitavam o coração dos crentes em Deus mesmo antes. Adão já, com relação à resposta de Deus para eles, ali após a queda, Adão já entendeu que algo aconteceria posteriormente para que um possível ou aparente perdão viesse a localizá-los e atingi-los através do trabalho que só Deus poderia fazer. Então, o que eles precisavam fazer até aquele momento era ter fé. E foi o que as pessoas, depois a descendência de Adão para frente, fez também. Ter fé. Fé gerada por Deus. É o que diz Hebreus 11 lá, né? Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício que Caim, né? Exatamente. Então, o que a fé, o que essas pessoas tinham em comum, que seguiu as orientações de Moisés e aspergiu o sangue do cordeiro nas portas das suas casas? A fé. Exatamente, isso aí mesmo, porque se eles não entendessem que era chegado o momento do cumprimento da promessa, né, de se relacionar com esse Deus que havia se revelado e já havia prometido, né, de nada adiantaria. Esse contexto, né, de aspersão do sangue nos batentes das portas é uma coisa que não acontece na realização de outras Páscoas, não é? É algo muito específico ali, né, do Egito. Não, exatamente. É interessante quando você vê ali Êxodo 12, 26, se não me engano, Deus diz assim, ou Moisés diz, não me lembro agora, mas está escrito assim: e há de ser que vossos filhos vão perguntar, que culto é esse vosso? Né? Por quê? Porque o evento, assim como o sacrifício de Cristo, ele foi único, né? Como você falou, não se repete. Uma única vez foi aspergido o sangue nos umbrais das portas, correto? Só que para memorial, né, para efeito de relembrar aquilo que havia sido realizado para este povo, o que eles iam fazer? Comer os pães e as ervas amargas. Quer dizer, olha, nós sofremos, comemos pães e ervas amargas, mas agora o Senhor nos resgatou. Então, por aquele sacrifício, nós agora podemos descansar. É como se você fosse hoje olhar a ceia, né? Nós fazemos isso em memória do Senhor, um único sacrifício, feito de uma vez por todas, que não precisa se repetir, Hebreus 9 fala isso, e que guarda o povo, e esse povo da aliança agora pode desfrutar de liberdade da escravidão. E importante também que a Páscoa, ela tá festa, né? Então, outras festas a serem celebradas. O que deve observar é a questão do sangue nos umbrais, uma vez ali no Egito, mas que a morte nos demais anos, entendeu? Exato. O fato da morte passar pelas e ver o sangue nas portas e não
afetar cumprido com aquele ritual, né? Não aconteceu nos anos que então, enquanto festa, é necessário você relembrar até as que nós fazemos que não são de tradição. Elas todas tiveram uma origem. Todas. A grande questão é que após ano, com um objetivo, e que Moisés foi enfático, que era para que as gerações que viessem daquele grande acontecimento. Então, a fé anualmente, ela tem não só um objetivo, mas também um objetivo didático. O objetivo didático é repetir determinados aspectos lá naquela cerimônia de origem. Só para a gente referenciar aqui, Jeff, tá dentro disso que você falou, né? Êxodo 12, 18, diz assim, ó, comereis pães sem fermento desde o entardecer do dia 14 do primeiro mês até o entardecer do dia 21. Ou seja, então eles comeriam pães sem fermento todos os dias, né? E é isso que o apóstolo Paulo fala, né? Com essa expressão sem fermento e tal. Então ele está dizendo assim, olha, se Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, morreu e ressuscitou, então deixa esse fermento velho de uma vida de pecado, né? Relembrando o que lá? A escravidão no Egito, né? E vivam uma vida nova, né? Por isso que a vida de um encontro com Cristo é também participar da ressurreição, né? Exato. Você me fez pensar, eu fiz essa pergunta, né, sobre os umbrais e o sangue, porque realmente não acontece depois, né? Quando a gente vai estudar, por exemplo, questão de arqueologia, né, é até um pouco perigoso porque não está na Bíblia, né? É difícil de afirmar, a gente constrói hipóteses, né? Mas alguns estudos, eles acabam sugerindo que as casas dos egípcios, eles tinham, assim, nos batentes das portas, algumas escrituras pagãs, né? Como se fosse um amuleto, né? Uhum. O que é hoje para nós lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tinha lá um dizer egípcio para um deus pagão proteger aquela casa. E alguns estudiosos, eles têm essa hipótese de que talvez isso acontecesse também na casa dos hebreus, como se fosse um sincretismo religioso. E que talvez assim, né? Difícil, né, de saber. É possível que seja, porque assim, o homem tem uma necessidade de adorar alguma coisa, certo? Esse Sim. é um ponto. Quando Deus se revela a Moisés, lá na sarça ardente, o que Deus diz? Moisés, tira a sandália dos teus pés, que a terra em que estás é uma terra santa, né? Também ali alguns acreditam que assim, se descalçar dos seus sapatos, né, mostra essa reverência. Pode ser que tenha ali referência a deuses ou algum simbolismo do Egito, pode ser, até porque, que nem eu falei assim, a cultura hoje se apropria das coisas que são cristãs. E aí agora você imagine um povo que está ali escravo, já faz parte daquela cultura, além de fazer parte da cultura, já está aculturado, né, com todos os costumes ali do Egito. Então eles precisam aprender a adorar o Deus verdadeiro. Por isso que a gente tem tantos e tantos mandamentos. Olha, não façam isso, são os proibitivos, né? Não faça aquilo outro e tal, tudo mais, porque Deus está, assim, reeducando aquele povo, trabalhando no coração deles através desses mandamentos, para que eles possam ouvir a voz do Deus verdadeiro, obedecer e assim poder viver, né, de acordo com os princípios da aliança. O que eu gostaria de falar a respeito disso, até enquanto agora o Matheus me desafiou, porque tratou de história e eu, como professor, tenho que ter um parecer sobre o assunto, né? Sobre a arqueologia legal. e tudo mais. Bom, o que eu gostaria de tratar sobre isso é que a forma
de culto dos hebreus, ela foi sendo transformada também devido às circunstâncias. Então, por exemplo, a própria sinagoga, elas passaram a existir em substituição a algo que era extremamente dogmático, que era a existência do templo e de sacrifício no templo. Então, a sinagoga ela segue alguns modelos de encontro helênicos ou helenistas, de configuração, por exemplo, de diálogo, de funcionamento do local, com bastante influência helênica. E o que acontece é que o povo hebreu ele foi exilado várias vezes, né, em vários momentos e ocasiões, foi invadido e influenciado por diversos povos ao redor, e isso muda também as formas de adorar. O que a gente pode entender é que foi acrescentado à adoração do povo alguns elementos que talvez até fossem de uma influência pagã, certo? Mas que o povo conseguia ou não fazer no Egito, conseguia ou não adorar, tinha ou não disponível um determinado material de culto ou didático para as crianças decorarem, por exemplo, gravarem as coisas e etc. Então, às vezes, era necessário que alguns elementos que não ofendessem as bases principais da fé dos hebreus judaicos fossem acrescentados, por exemplo, na rotina das pessoas. Então, talvez essas influências pagãs de se escrever algumas narrativas ou frases nas portas fossem atos que substituíssem alguns esforços didáticos para eles e que, devido a estarem habitando em terras de povos alheios, era o que eles conseguiam fazer, entendeu? Era o que eles conseguiam fazer para que a sua cultura não se perdesse, tá? E inclusive, a gente pode ter a compreensão de que exatamente para poder fazer em meio aos povos estranhos, para poder falar sobre o seu Deus, deve ser muito claro que eles mascaravam, ou poderiam, né, aparentemente mascarar a sua crença com talvez algumas frases, expressões idiomáticas de outros povos, entendeu? Mas que quem era judeu entenderia que, no fundo, aquele tratar dizia sobre o Deus de Israel. Então, eu acredito que as circunstâncias elas mudam a nossa forma de culto. Por exemplo, talvez os cristãos na igreja primitiva, hoje fazendo cultos online, e falassem que nós realmente estamos ali tendo influências pagãs ou então que não agrada a Deus, entendeu? Mas as circunstâncias e a opressão influenciam em segundas alternativas para você propagar a sua fé. Talvez, assim, toda essa questão, a gente dá uma hipótese, né? Porque o que a Bíblia não diz, a gente não tem como afirmar, né? Mas eu vejo que o Deus resgatador, ele não leva em conta a ignorância do ser humano, né? Por isso que a gente vê a tamanha graça salvadora de Deus em relação a isso, né? Porque Deus vem e resgata o povo do jeito que ele do jeito que ele está. Pois o povo está resgatado, murmurando, Deus ainda tolera, né? Na sua grande graça, na sua grande misericórdia. E quando você vê Êxodo capítulo 34, você vê que Deus é um Deus tardio em irar-se, grande em longanimidade, em benignidade, né? Que mais que odeia a injustiça, que odeia o mal. Então, como eu disse, às vezes, o Deus que encontra essas pessoas, ele não pergunta se, né, olha, você
tem isso, tem aquilo. Por quê? Talvez eles tinham um conhecimento da aliança que foi feita com Abraão, mas agora chegou o momento do resgate, chegou o momento da redenção. Então, vamos. Povos impuros, egípcios, muitos entraram no meio e saíram, né? Mas a revelação de Deus veio, Deus se revela, e o Deus de Israel, então, aquele que fez as promessas a Abraão, Isaac e Jacó, é o que vai os conduzir, tanto no evento chamado Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, a instituição do tabernáculo, e por aí vai, né? Eu penso que vai daquela passagem, né, em que Paulo ele vai tratar do Deus desconhecido, né? Isso, exatamente. Então, eu acredito que algumas frases, por exemplo, nós usamos para Deus hoje, para elogiar a Deus, para engrandecer a Deus, adorar a Deus, que não eram utilizadas naquela época, que em algum momento foram utilizadas para outras divindades ou outras religiões, mas hoje a nossa cultura de igreja utiliza essas palavras para adoração a Deus, normalmente, porque são palavras belas, são palavras que engrandecem, e são palavras que são redimidas através do Evangelho, certo? Então, pode ser quando algumas expressões aparecessem, por exemplo, na cultura judaica, a origem dessas expressões elas fossem até pagãs. Mas o que acontece é que o Evangelho, ele redime, e o objetivo, a gente está falando sobre o sacrifício de Jesus, é exatamente a redenção de todas as coisas, inclusive das expressões idiomáticas e da cultura. Então, eu acredito que aqueles que criam, embora utilizassem expressões ou expressões culturais ou idiomáticas referentes a outros povos, outras culturas, eles sempre tinham no seu coração e na sua mente, bem delimitados e bem definidos, os pilares da sua fé, que é o que nós fazemos hoje, né? Então, o maior exemplo disso é hoje, numa cultura tão mista que nós temos, que nós carregamos, principalmente no Brasil, em que tem um sincretismo muito grande, mas embora nós compartilhemos de diversas expressões e signos e às vezes frases feitas, nós que somos cristãos sabemos o que delimita a nossa fé, o que a gente pode utilizar e o que a gente não pode. Exato. É interessante, né? É claro que a forma é uma coisa importante também, mas parece que a essência é mais, né? Acho que o grande trabalho de Deus com relação à Páscoa no Egito não foi nem tirar o povo do Egito, e sim tirar o Egito do coração daquele povo, né? E assim é conosco até hoje, né? A gente se torna cristão e se impregna de algum tipo de forma, né? Mas a essência muitas vezes ainda continua sendo aquela essência antiga, né? O fermento ainda continua lá e o trabalho é arrancar ele, né? Não, mas Matheus, é isso aí mesmo, porque o servir a Deus, ele não anula quem você é, mas ele transforma você, diferente, né? Sim. Então, muitos escritores fazem uma analogia assim, que o pecado, ele está ali, mas ele já não é reinante mais, né? Mas é como se fosse uma parede suja de bolor, quer dizer, tá limpo, mas ainda ficou aquelas marquinhas ali. Isso quer dizer que a obra de Cristo em nós é imperfeita? Não, de modo algum. É que nós fomos encontrados no nosso estado de pecado, a nossa natureza, nosso jeito muitas vezes de agir, ele ainda existe, porém ele está sendo transformado e aguardando a redenção futura, né, da redenção de todas as coisas, seja se a gente morrer, o nosso corpo aqui, ele vai ressuscitar, como aqueles que encontrarão com o Senhor vivos, né? E o que também não é uma desculpa para que, mesmo do mesmo modo que acontecia lá no povo do Egito, mas Senhor, mas a gente vive no Egito assim, mas o Senhor pode tolerar, tal, né? Então não é deste modo, né? Assim somos nós. Poxa, Senhor, mas eu sou assim. Então, o grande segredo é que este povo que foi resgatado, ele estava unido a Deus.
Eles eram pertencentes a Deus. Nós que fomos resgatados em Cristo, do mesmo modo, nós estamos unidos em Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Então, Paulo diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e através disso nós experimentamos uma transformação em que a gente não precisa mais, não pode isso, não pode aquilo, porque nós temos o entendimento mudado, Cristo vai mudando as nossas vidas e os velhos hábitos vão sendo deixados de lado. Lembrando que isso é uma batalha diária, não é uma coisa que acontece de uma vez por todas. Né? Não. Opa, desculpa. Pode ficar à vontade. Não, então, e eu só queria falar da minha parte que eu acho que a forma importa. Eu acho que a forma importa muito. Mas a forma enquanto resultado da essência. Boa! Ela sendo um desdobramento da essência. Porque senão a gente relativiza muitas coisas. Isso, exatamente. E acaba acontecendo, né? A gente acaba caindo em vários erros que várias denominações e seitas acabam aplicando atualmente. E sempre aplicaram, né? O que eu queria dizer a respeito dessa forma, que é um desdobramento da essência, é porque a Páscoa, por exemplo, a festa da Páscoa como ordenação de Deus para que o povo repetisse, ela tinha uma forma de acontecer, ela tinha alguns elementos que eram insubstituíveis para que aquela festa ocorresse. Tinha uma época própria, tinha também uma reverência própria. A ceia, da mesma forma, né? Cristo, então, dá algumas delimitações de como a ceia deveria acontecer, e também Paulo depois vai explicando também alguns elementos, porque viu que a igreja justamente estava ampliando muito a forma da ceia acontecer, sendo que tinha uma forma muito definida, muito bem delimitada. O que acontece é que se essas formas forem respeitadas, mas a essência, a conversão no coração, o arrependimento, a regeneração pessoal, se nós não formos nova criatura, se nós não entendemos a graça de Deus e o amor de Deus, se nós não entendemos o que é morte substitutiva, o que é também a importância da ressurreição, né? Porque a gente até tinha comentado de falar sobre a ressurreição nesse podcast, a importância da ressurreição enquanto e Cristo sendo o primeiro a ressuscitar e nós ressuscitarmos a partir dele. Enquanto nós não entendemos essas verdades e repetimos a ceia ou a Páscoa de uma forma vazia, aí está errado, né? Aí a gente precisa rever. Agora, quando nós repetimos sim os rituais e as formas, e há uma forma de ser cristão, há uma forma de ter um caráter cristão, e há uma forma do cristão agir em sociedade, que ela deve ser mantida porque é uma ordenação bíblica. Mas se a essência não gerar isso, se torna um legalismo e uma hipocrisia, e entra na questão que foi tão mencionada por Jesus Cristo, em que nós adoramos com os lábios, mas o nosso coração está longe dele. Jeff, excelente essa colocação, e eu não me lembro agora o que eu comentei aqui alguns minutos atrás, mas quando o Matheus falou da forma, eu quero pegar o gancho do que você falou, que a forma sim é importante também, né? Se eu errei aí em alguma coisa, quero ter a oportunidade de corrigir agora. Por quê? Porque assim, nós não temos a mesma forma de celebrar a ceia como Jesus ou como a igreja de Corinto, por exemplo, né? Nós não temos a mesma forma, né? No mesmo jeito. Ou seja, de repetição, repetir detalhe por detalhe, você consegue me entender? Exato, Sim. Não é verdade? A gente não consegue. Porém, nós fazemos este ato, né? Aqui, da nossa forma, ou de modo que nós entendemos que não fere a santidade de Deus, mas a sua essência permanece.
Até porque, se a gente não se preocupar um pouco com a forma, mas não é para Deus, Deus sabe, é de qualquer jeito. Então, erros após erros vão sendo repetidos e acrescentados. Né? Por quê? Porque quando a pessoa quer fazer coisas segundo o seu coração, e não de acordo com... Porque o culto é de acordo com Deus, não é de acordo com nós, né? Não é Santa Ceia com sequilho e fantaúva, né? Não, também não dá. Né? Agora, vai que, de repente, uma situação esporádica, poxa, não temos como fazer, mas vamos celebrar a ceia, e de repente dá para fazer de uma outra forma, não banalizando, aí eu concordo. Mas são exceções às regras, né? Na verdade? Porque houve alguém que quis fazer um culto do jeito deles lá e foram fulminados, né? E as pessoas passam batido de um texto desse porque é um texto difícil, ruim de falar, né? Sim, eu acho que com relação a isso que você falou, um exemplo que eu daria é que as coisas, elas têm elementos, tudo que a gente olha, até é uma abordagem até filosófica, mas que ajuda a gente a pensar isso. As coisas, os entes, eles têm características que os definem. Então, o que define uma casa? Uma casa, ela é definida por um teto, paredes, portas, janelas, chão, e é isso, certo? Uhum. Se eu for descrever uma casa, é isso. Agora, se essa casa, esses são os elementos básicos da casa. Não há uma casa sem esses elementos. Agora, eu posso acrescentar coisas conforme as circunstâncias me deixam nessa casa. Essa casa pode ter 2 andares, pode ter um só, ela pode ter cortina, pode não ter, ela pode ser pintada de branco ou pode ser pintada de amarelo, certo? Então, tem características básicas da ceia que são mantidas pelos cristãos em toda a história da celebração da Santa Ceia. Uhum. E essas características são características definidoras da Santa Ceia e não se são alteradas. E que, caso sejam alteradas, não é a Santa Ceia que vai estar sendo celebrada ali, vai ser outra coisa. Mas as circunstâncias culturais e habituais nossas fazem exatamente isso que você falou, com que a forma seja alterada um pouco uhum. do nível cultural e circunstancial, mas não no que diz respeito à forma definidora da ceia. E com a Páscoa era a mesma coisa. Então é mais isso. Porque, como você disse, né, culto, toda reunião é um culto? Não é. Falando de culto público, claro, né? Uhum. Nem toda reunião é um culto. Tem reuniões que são aniversários, tem reuniões que são sair com os amigos, fazer um churrasco, tem reuniões que são de trabalho, né? Mas o que define um culto? Certos elementos que aí entra a forma, mas como tudo que a gente mencionou, a forma sem a essência é vazia. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta, gente, mas é uma pergunta capciosa, tá? Não me entendam mal. É aquela pergunta que, quando é feita na escola dominical, destrói a aula do professor. O professor tem que se replanejar a aula para a semana que vem, parte 1, parte 2, parte 3. Mas é uma pergunta que é comum com aqueles que estão começando a fé e também por aqueles que não tem nada a ver com a nossa fé. Mas a pergunta é mais ou menos assim. Quando ocorriam os sacrifícios no Velho Testamento, os animais morriam. Pronto, óbvio. Quando acontecia também o sacrifício da Páscoa, o animal morria. Pronto, óbvio. E os pecados ali tinham sido perdoados. Bom, Cristo morreu também. Se a morte de Jesus perdoa os nossos pecados, por que haveria necessidade de Cristo ressuscitar? Por que a ressurreição de Jesus é uma coisa tão necessária se é a morte que perdoa os pecados? Pergunta capciosa, lembrando muito bem. É capciosa mesmo. É muito. Não, mas é interessante. É bem válido. Eu gostaria de
começar nesse sentido, o que a gente tem ali incluso ou como benefício dessa ressurreição de Cristo? O que fica bem claro para a gente ali? Que houve uma vitória real, expressiva e definitiva sobre a morte. Tá? A gente entende que a morte ela foi evitada ali de uma forma figurativa, né? Lembra que a gente falou ali de uma forma expressiva, figurativa, mas também de uma certa forma real ali, porque realmente as pessoas não morreram, os primogênitos daquelas famílias não morreram, mas de uma forma incompleta ali no Egito, houve um vencer da morte. Realmente a morte não ocorreu. Acontece que a ressurreição de Cristo, ela é a expressão mais verdadeira e nítida do vencer a morte. Porque a ressurreição que, por exemplo, Lázaro teve e outros no Antigo Testamento tiveram, ela não foi uma ressurreição, por exemplo, definitiva. A gente sabia ali que Deus, ele tinha e tem poder sobre a morte, mas as pessoas que vieram à ressurreição de Jesus Cristo, elas voltaram a morrer normalmente depois. A ressurreição de Cristo, ela é a expressão maior de que essa vitória realmente ocorreu. Que Cristo ressuscita de uma forma com o corpo glorificado que não era mais afetado pela morte, nem por qualquer questão humana resultante da morte. Então, aí já é um grande significado e um grande poder na ressurreição de Jesus Cristo. E o que eu queria colocar também, além de outras, porque assim, as consequências da ressurreição e o significado da ressurreição para nós, elas são tão grandes quanto da morte de Jesus Cristo. A gente poderia ficar aqui falando bastante sobre isso. Mas uma outra coisa que eu queria colocar é que a ressurreição de Cristo, ela foi também um marco de início da fé cristã e da existência da igreja. Porque só a morte de Jesus Cristo ali não convencia, né? Convencia de uma forma externa, né? Que a gente pode tratar disso, né? Porque o convencimento ele vem a partir do Espírito Santo mesmo, né? Mas aparentemente a morte... Uma evidência, né? Evidência como veredito, né? Isso, a morte de Jesus Cristo, ela convenceu a igreja de que realmente ele era filho de Deus. De que realmente era o Deus morrendo ali. E como Deus, um Deus perfeito, justo e inocente. Então, essa injeção de fé que não havia acontecido até que Cristo tivesse se manifestado, ressurreto aos apóstolos, essa injeção de fé fez com que a igreja ela viesse a existir de fato. Porque a fé da igreja, ela se baseia na ressurreição de Jesus Cristo. Que o Novo Testamento ele vai nos trazer que caso essa ressurreição não existisse, a nossa fé seria vã e nós estaríamos ainda mortos nos nossos pecados. Então, a nossa fé, ela tem como base firmadora a ressurreição de Jesus. Exatamente. Bom, para não ficar muito longo aí, nem o podcast, nem a minha participação, eu penso que a gente precisa recorrer à Escritura sempre, e Romanos vai tratar isso de uma maneira brilhante, né? Romanos 5 fala de Adão, e o grande dilema, como eu posso assim dizer, da morte e da ressurreição de Jesus, o grande drama, né, até chegar no seu ápice final, é que a gente não entende que Adão era nosso representante, né? Porque aí leva para uma outra pergunta dentro daquilo que já foi perguntado.
que eu tenho a ver com a morte de Adão? Se Adão pecou, o que eu tenho a ver com o pecado dele? Né? É porque eu sou descendente, eu sou da mesma raça, da mesma espécie. Né? Então, Romanos trata isso de uma maneira brilhante. E Romanos 5:21, né, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5:21. E 1 Coríntios capítulo 15, 49 diz assim: assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Então, por que Cristo teve que morrer? Por inúmeras razões, né? E esta é uma delas, porque a gente trouxe essa imagem de um homem terreno, desfigurado, e agora, unidos a Cristo, o nosso cordeiro que foi transpassado, moído e transfigurado ali na cruz também, né? Mas sem pecado, essa é a grande diferença, nós também traremos a imagem do homem celestial, do homem Cristo, do Deus Cristo, que vence a morte, né? Como disse Agostinho, ele podia ter descido da cruz, mas ele preferiu levantar-se do túmulo, né? Então, essa ressurreição é a razão da nossa esperança. O Jeff já falou, eu ia comentar, e outras ressurreições que existiram, né, como o caso do Eliseu, Lázaro, uma no Antigo e outra no Novo Testamento, elas eram ali para aquele momento. Eliseu não, perdão, o menino lá de Eliseu, né, que volta à vida. Eram ali para aquele momento. Mas eles depois voltaram a morrer. Então, Cristo, como primogênito dentre os mortos, ele experimenta a morte uma vez, mas mesmo assim, a morte não o separou do Pai, né? Ele venceu a morte, porque, Mateus, o pecado ele tem que ser julgado onde ele é cometido, né? Então, Adão cometeu o pecado na terra, foi morto, né? Separado de Deus, morto espiritualmente. Então, o pecado é julgado na carne e vencido. Assim como o pecado dos anjos caídos, eles não vão ser em carne, porque eles não se tornaram. O julgamento deles será um julgamento totalmente espiritual. Mas aí é um debate mais profundo, não cabe a gente analisar agora. Mas eu penso deste modo. É isso aí. Bacana. Um resumo que eu costumo trazer para mim, a pergunta é capciosa, né? Mas é uma pergunta que não é feita por mim, né? Pergunta capciosa. É pergunta para movimentar mesmo o debate. Mas, né, em resumo, né, o que eu poderia dizer para uma pessoa assim, está iniciando, que a morte de Cristo, né, ela foi a compra da nossa salvação, mas ela não é a aplicação, né? Essa aplicação, a consumação, ela vem com a ressurreição, que nos traz a justificação, né? Então, uma coisa está muito vinculada com a outra, a ressurreição e a morte de Cristo extremamente vinculadas, né? Não dá igual ao casamento, não dá para separar o que Deus uniu, né? Isso, exatamente. Porque é isso aí. Sem derramamento de sangue não há remissão, né? Isso. É o que diz o texto de Hebreus, né? Então não tem como separar uma coisa da outra, mas é isso aí. Bacana. Gente, vamos para os nossos instantes finais. Nós falamos aqui sobre o significado da Páscoa, nós falamos sobre qual era o conceito de redenção para os antigos antes da instituição da Páscoa. Trouxemos aqui também um debate capcioso sobre a relação da morte e ressurreição de Cristo. E agora, para finalizar, a pergunta mais simples, talvez. Qual é o resultado prático no agora e no futuro da Páscoa em nossas vidas? Como que isso pode transformar a nossa vida enquanto ser humano? Eu defino em uma palavra: esperança. Porque a esperança que as pessoas sem Cristo têm, ela não passa de um otimismo vazio, né? Então há uma grande diferença entre um e outro. Porque o otimismo, você é otimista, mas a garantia, quem dá a garantia, né? Agora, para o cristão, não. O cristão tem esperança porque essa garantia não vem dele mesmo, vem de uma justiça de outro, do poder de outro, da ressurreição de outro, da vitória de outro, que é Cristo Jesus. O que eu colocaria, na verdade, são 3 pilares, eu acho que dá para a gente citar, enquanto resultados práticos, aí que vão interferir no nosso dia a dia, quando nós estamos acompanhados da nossa comunidade, da nossa igreja, quando nós estamos em meio à sociedade, quando nós estamos também em nossa casa, sozinhos, apenas nós e com nós mesmos, né?
frente aos nossos pecados. Primeiro, é uma consequência descrita em 1 Pedro 1,3, que é a regeneração como consequência da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, ela foi a regeneração maior, né, que nós poderemos visualizar, e que é uma regeneração que garante também a nossa regeneração, tanto corpórea como moral. Então, o cristão que celebra a Páscoa hoje, ele precisa ser um cristão regenerado. É algo que deve frutificar na nossa alma, no nosso dia a dia, essa mudança de postura diante da realidade, diante do mundo. A Páscoa, ela é para produzir isso no cristão. Um segundo elemento que é descrito em Romanos 8,34, é que Jesus, quando ressurreto, agora está à direita do Pai, à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, a tranquilidade, essa esperança que o Renan mencionou, ela vem também da tranquilidade de que, independente do quanto o diabo, o pecado, ele venha para nos acusar, nós temos um intercessor que está ao lado do Pai. E esse intercessor está ao lado do Pai, por quê? Porque ele ressuscitou. A ressurreição o deu poder de estar ali regendo o mundo, a realidade, a nossa regeneração e a nossa salvação ao lado de Deus Pai. E essa intercessão é o que nos ajuda a chegar diante de Deus em oração, é o que nos ajuda a ter a tranquilidade da nossa salvação e que nos ajuda também a pedir perdão, a chegar com uma postura de confissão diante de Deus quando nós pecamos. E também aí uma outra consequência prática que é expressa em Mateus 28:20, quando Jesus diz, após ser ressurreto, e ele então estaria conosco em todos os dias. Então, estando conosco em todos os dias, nós, como um resultado prático, que foi o que você perguntou e mencionou, nós temos Jesus diariamente, certo? Nos ajudando, nos auxiliando em tudo, iluminando nossas vidas, iluminando nossos olhos diante das escolhas que nós tomamos diariamente, e também o que nos motiva a acordar todos os dias e a glorificar a Deus com as nossas atitudes, crendo que tudo que nós fazemos corandeu, nós fazemos diante de Deus e com Jesus ao nosso lado e dentro de nós. Então, esses sentimentos práticos, essas certezas resultantes da ressurreição, elas o que fica, né, são o que fica para nós depois de entendermos realmente o significado da Páscoa. Só não falei mais coisas, né, porque não ia tomar muito tempo, mas é isso aí mesmo, até porque para o cristão não tem esse negócio de Jesus morreu e agora, né? Ele continua vivo, né? Então, se ele continua vivo, ele é salvador dos que creem, e o salvador dos que creem intercede por nós, né? Isso é maravilhoso. O texto de Hebreus 4 fala do nosso sumo sacerdote que vive direito de Deus, né? Para interceder por nós, porque diante do trono de graça só pode existir um rei vivo, né? Então é o Cristo morto e ressurreto, nunca um separado do outro, né? É brilhante, maravilha. É aquilo, né, gente? Eu acho que o cristão que não entendeu a ressurreição é um cristão totalmente desmotivado, né? É o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, no versículo 32. Olha só o que ele fala pra gente, né? Aqui em Éfeso eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
É verdade. Quando as pessoas chegam para nós e perguntam por que vocês estão fazendo esse podcast? Por que vocês não estão agora no shopping, na lanchonete, né? Com a namorada, com a esposa, fazendo outras coisas? Por que vocês vão para a igreja? Por que vocês sofrem isso, por aquilo, não sei o quê? Bom, é porque eu serei ressuscitado. Né? O que nos motiva todos os dias a fazer o nosso melhor enquanto cristão é porque seremos ressuscitados, porque a nossa vida vai muito mais além do que aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar no horizonte desta vida, né? Perfeito. Exato, Amigos, muito bem colocado. mais alguma coisa, né? Não, Hoje por hora é isso. Eu já estou ansioso para o nosso próximo podcast. Eu também. Bacana, né? Papo edificante. Bacana. Sensacional. Então, pessoal, estamos nos despedindo por aqui. Esse foi o nosso Papo da Sete, a nossa primeira edição do dia 22 de abril de 2022. Por aí vem mais. Fique conosco e até a próxima semana. Deus abençoe. Abraço. Abraço.